A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Você está escutando a voz da divinidade. O servo de Deus, o Dr. Jeremias. Que a paz, a bênção de Deus seja na tua casa, na sua vida, em nome de Jesus. As coisas que estavam impossíveis se vira possível na sua vida, em nome de Jesus. Deus colocou uma palavra no meu espírito para falar consigo. É sobre a sabedoria por atingir o seu objetivo. Estou repetindo, a sabedoria por atingir o seu objetivo. O livro do Galatas, capítulo 3, Galatas, capítulo 5, versículo 7. A Bíblia diz: correr bem quem vos impedir para que não obedecer à verdade. Dentro desse versículo tem três coisas muito fortes, e a primeira é a ação de andar ou de correr, a segunda é o obstáculo, e a terceira, obedecer à verdade. Considera a verdade como aponta o ponto de chegada, aonde você tem que chegar com Deus. E considera esse verbo correr como ação. Você sabe aonde você quer chegar com Deus. Você está aqui começando a andar, você está aqui começando a correr. Mas não quero dizendo porque você sabe aonde você quer chegando, não haverá obstáculo. Somente haverá obstáculo. São três coisas que a pessoa não pode esquecendo. No ponto do início, você deve sabendo aonde você quer chegar com Deus. E a segunda coisa, você deve sabendo que ter uma visão não é uma garantia que você vai ter, você vai chegando. Mas a ação de andar, a ação de correr, isso mostra que você vai chegando. E a terceira coisa que a pessoa não pode esquecendo, haverá somente obstáculo. Mesmo a visão vem de Deus, a luta é presente. Mesmo a visão vem do céu, não quer dizer não haverá a luta. A luta será para sempre. Mas o apóstolo Paulo diz: em todas as coisas somos mais que vencedores. Deixa-me orar para você. Você é mais que vencedor. A glória de Deus começa a trabalhar contigo. O Espírito de Deus começa a trabalhar contigo. Estou a abrir o céu para você. Estou a derramar uma bênção forte na sua vida. Se você crê nisso, diga comigo: glória a Deus. Deus colocou uma palavra muito forte no meu espírito para ajudar você para atingir os seus objetivos. Objetivo é aonde você quer chegar. Objetivo é a sua razão de existência na terra. Segundo a palavra do Provérbio, capítulo 16, verso 4, a Bíblia diz: Deus criou todas as coisas como objetivo. Você foi criado como objetivo, como propósito. Deus não criou uma pessoa em vão.
E você não é o resultado do sentimento do seu pai. Não porque o seu pai tinha desejo de ter filho que você está na terra. Mas você foi criado para realizando o plano de Deus na terra. Eu quero que você fale comigo, vou chegar. Eu quero que você fale, eu sou o propósito de Deus na terra. Por isso, o homem sábio falou o seguinte: vivendo sem objetivo e vivendo como uma pessoa morta. Quer dizer, tudo que vive na terra sem um objetivo não merece de vivendo. Mas para chegar na sua razão de existência, para chegar aonde Deus está te esperando, tem coisa que você deve saber. Por isso Deus me revelou tanto coisa, tanto sabedoria, só para ajudar você. A primeira sabedoria que você não pode esquecendo. Ponto 1. O seu objetivo é para você, não para a pessoa que está perto de você. Estou repetindo, o seu objetivo é para você, não para a pessoa que está perto de você. Muita gente fala, eu não vou fazer mais nada, porque tudo que estou fazendo é para você. Não. Primeira coisa, quando você quer fazer uma coisa, você está fazendo porque é ligado na sua razão de existência na terra. Não me fala que a morte de Jesus é só para salvar, não. A morte de Jesus também faz parte da sua missão. Quer dizer, se Jesus não morrer, Jesus não vai cumprir a sua missão. Primeiramente, Jesus está morrendo na cruz para Ele, não é para nós. Primeiro é para Ele, para realizar o propósito de Deus sobre a vida dele. Coloca isso no seu espírito, que aonde eu quero chegar é primeiro para mim, não é para a pessoa. Mesmo a pessoa se levantou contra você, você não pode parar, porque o objetivo que você quer atingir é para você. Fala comigo, esse objetivo é para mim. Ponto 2. A gente perto de você não tem uma obrigação de te ajudar para chegar. Eu repito, a gente perto de você não tem uma obrigação de te ajudar para chegar. Não fala que eu não consegui chegar porque ninguém quer me ajudando. Você é ator principal da sua vida. Você é ator principal do seu destino. Força você próprio para chegar. A pessoa perto de você não tem uma obrigação de te ajudar para chegar. Não. Você pode ficar sozinho, mas luta para chegar. Por isso você vai dar conta de uma coisa: quando Deus chama uma pessoa, não chama as pessoas, chama uma pessoa. Você é escolha singular de Deus. Por isso as coisas que Deus colocou dentro de você é para você. Não espera a ajuda da pessoa para chegar. Ponto 3. A gente perto de você espera só no seu resultado. A pessoa que está perto de você está esperando o seu resultado. Quero dizer, a pessoa que está perto de você está esperando a produção que vai sair de ti. A pessoa perto de você está esperando o seu resultado. Por isso você vai dar conta, quando você quer fazer uma coisa, ninguém te ajuda, mas quando você consegue, todo mundo fica com alegria, porque todo mundo está esperando o seu resultado.
O mundo está esperando a manifestação do Filho de Deus. O mundo está esperando a sua razão de ser na terra. O mundo está esperando o seu resultado. O mundo está esperando você. Gideon, não chora, não espera a ajuda da pessoa, porque o mundo está esperando de você. Por isso luta para ter resultado. Porque o resultado fecha a boca dos seus inimigos. A pessoa, a gente perto de você está te olhando, está esperando o seu resultado. Manifesta isso, mostra isso. Chega onde Deus está esperando que você chega. Porque o mundo está esperando a morte do Cristo. É isso. O mundo está esperando a morte do Cristo. Cristo tem que chegar. Jesus tem que chegar até na cruz para morrer. Porque o mundo está esperando nisso. O ponto 4. Deus se mostra onde vamos chegar, mas Deus não mostra o caminho. Muitas vezes Deus se nos mostra aonde vai nos levar. Muitas vezes Deus se mostra aonde nós vamos chegando, menos às vezes que Deus se mostra o caminho. A visão e a capacidade de ver o seu futuro no presente. A visão e a capacidade de saber aonde você vai chegando no ponto da partida. A visão é sabendo a vontade de Deus sobre a tua vida, que Deus está esperando que você realize. Mas o caminho é outra coisa. O caminho é outra coisa. Talvez você conheça onde você vai chegar, mas você não conhece o caminho que você deve seguir. Presta atenção. Deus falou no povo de Israel: eu levará você no caminho que o vosso pai não conhecia. Quer dizer, o caminho de Deus é um caminho que nunca pensamos. Nunca pensamos. Porque Ele é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho. O ponto 5. Não espera a ajuda da pessoa. Avança sempre. Não espera a ajuda da pessoa, avança sempre. A sua ajuda vai sair dentro de você. Quem vai ajudar você é você. Quem vai acreditar em você é você. Quem crê em ti é você. Você não precisa de outra pessoa para ter uma forte motivação. Quem motiva você é você. Essa é a primeira parte. Tentei falar sobre 5 sabedorias para atingir o seu objetivo. Na segunda parte vou tentar mais falar 7 objetivos para atingir a sua objetivo. Deus te abençoe. Tchau.